planejamento financeiro não é sobre quanto você ganha, é sobre o que você faz com o que você ganha. O cartão de crédito, ele tem que ser utilizado numa lógica de planejamento como débito. Se eu uso o cartão de crédito como dívida, com certeza em algum momento eu vou ter problema. Uma empresa com 50 anos de mercado, faturando 150 milhões, quando a gente olha 43% ao ano de juros. Por que não delegar a saúde financeira para um profissional que é capacitado para alavancar a saúde financeira, seja da pessoa física, seja da empresa? A W1 ela tem uma jogada muito legal por ter uma visão 360. Eu sozinha não tenho capacidade, inclusive de conhecimento, para conseguir entregar tudo que o cliente precisa de planejamento financeiro. E, de fato, ali, sermos a maior empresa de planejamento financeiro da América Latina. Antes da gente começar o ByCast, eu quero te falar que a gente acabou de deixar aqui embaixo um link exclusivo para você acessar o raio-x da empresa vendável. O raio-x é uma ferramenta desenvolvida pela Baico e focada em você, empresário de pequeno e médio porte, para descobrir quanto vale a sua empresa, quais são os principais indicadores financeiros, operacionais, de margem que o seu negócio oferece e, claro, se você está no momento mais estratégico de vender a sua empresa ou fazer aí uma estrutura de alavancagem financeira. Então, não perca esse nosso raio-x exclusivo clicando aqui. E bora lá começar mais um episódio do ByCast. Começando mais um episódio do ByCast, o podcast da Baico, onde falamos de empreendedorismo, gestão, avaliação de empresa e, claro, compra e venda de negócio. Estava faltando a maior consultoria do Brasil aqui no nosso ByCast e hoje a gente tem a grande honra de receber a Paula, sócia da W1, que vai contar pra gente um pouco da trajetória dela, de como chegar a ser sócia de uma grande consultoria e também esse grande trabalho 360 graus que a W1 tem feito desde pessoas físicas até empresas, para poder fomentar ainda mais a saúde financeira da população, das empresas. Seja muito bem-vinda ao ByCast, Paula. Obrigada, Rafa. É um prazer estar aqui com você. Vamos falar de muita coisa boa hoje. Boa demais, porque quando a gente fala de ajuda, tanto para a pessoa física quanto para as empresas, o assunto é que não falta, né? Educação financeira, então, é o que falta. Boa, né? Falando de Brasil. Mas antes da gente começar, Paulo, uma coisa legal na sua trajetória, que é uma filosofia que a Baico acredita muito, que é: ninguém trabalha mais para uma empresa do que um sócio. E essas empresas que têm essa maturidade de chamar para a sociedade pessoas estratégicas, pessoas que são fora da curva, muitos ainda acreditam que isso é ruim, mas a gente vê o exemplo da W1 como que tem impactado, né, não só a vida, né, dos sócios atuais, como da capilaridade de pessoas boas que fazem parte do time. Então, vamos começar falando um pouco dessa estratégia. Como que você começou e a jornada aí para se tornar sócio de uma grande consultoria? Então, a história ela é bem legal. Inclusive, eu comecei como cliente na W1. Cliente? Sim. E se apaixonou? Me apaixonei, mudei de carreira, fiz uma transição que eu nunca imaginei que eu ia fazer. Eu sou formada em administração e em direito. E lá em 2020, na pandemia, eu contratei a W1. Na época, um amigo meu trabalhava na empresa e eu virei cliente. Falei, é isso que eu preciso de um direcionamento. Nunca tive educação financeira em casa, tal qual, vou falar assim, 99% dos brasileiros. Exatamente. Me tornei cliente, consequentemente comecei a me apaixonar pelo entregável, pelo trabalho, e encontrei na W1 o que eu não encontrei ao longo da minha carreira inteira na administração, no direito, que era transformar a vida das pessoas. Eu queria trabalhar com algo que eu pudesse transformar a vida das pessoas, foi por isso que eu entrei no direito, inclusive, mas eu não me encontrei nesse aspecto na graduação. E quando eu vi a W1 transformando a vida de um estagiário até um mega empresário que faturava mais de 100 mil por mês, e independente da demanda, seja uma pessoa já com fluxo de caixa saudável, uma pessoa endividada, qualquer pessoa que entrasse na empresa tinha uma transformação, falei, é isso que eu quero fazer. Migrei de área totalmente, entrei no processo seletivo, passei no processo e não me imagino fazendo outra coisa hoje. Que legal. Isso é muito importante porque quando a gente fala desses pequenos ajustes que são feitos, obviamente, extremamente cirúrgicos,
o impacto que isso causa, né? Imagina uma pessoa física que às vezes acredita que o que ela ganha não consegue sustentar o lifestyle dela, né? O estilo de vida que ela possui, mas na verdade não é sobre ganhar mais, mas sim o que você faz com aquilo e como. Que é muito essa visão que a W1 traz, e agora também dentro das empresas. Sim. Porque é mais funcionários contratados, é mais imposto sendo recolhido, é uma visão muito forte ali dentro do nosso ecossistema social que vocês fazem, que, sem dúvida nenhuma, isso reverbera positivamente. Com certeza. E, querendo ou não, é muito legal a gente perceber o impacto da educação financeira, eu falo no todo, né? Porque no Brasil ainda tem por mais que não tenhamos educação financeira, a gente tem uma certa cultura em direcionar planejamento para empresas, né? O próprio Sebrae está aí para mostrar um pouco do impacto disso. Existe um olhar grande para as empresas, mas esse olhar para a pessoa física ainda é extremamente carente, né? Então, consequentemente, o brasileiro, quando ele quer empreender, ele é direcionado ali na empresa como fazer consolidar uma empresa, como fazer essa construção, vamos colocar assim, né, em meios termos, mas o que ele vai fazer como um faturamento que ele ganhar para construir o planejamento dele e alavancar a pessoa física dele é algo que a gente não aprende. Exatamente. E muitos nem sabem que essa é uma pergunta, que eles têm que começar a buscar soluções para uma resposta. E o que você traz é tão interessante, porque a gente vive num momento econômico extremamente volátil, né? A gente recebeu esse mês mais uma elevação da taxa de juros, e isso na pessoa física e na empresa começa a limitar o poder de compra. E se você não consegue ter uma estrutura forte, entendendo o que essas variáveis mudam, você se torna uma pessoa que, com o passar do tempo, a sua empresa está estagnada e a pessoa física, mal vai ter um carro ultrafinanciado, não consegue ter uma casa, não consegue criar patrimônio. A visão patrimonial fica totalmente defasada porque esses conceitos vão ficando cada vez mais distantes. A W1 ela tem uma jogada muito legal por ter uma visão 360, né, na visão social. Né, a gente está falando agora de uma comunidade que é desde a pessoa física, a pessoa jurídica e a fatores que vão adentrando. Mas são 6 áreas, que são áreas muito estratégicas, né? Eu queria começar por aí, então, Paulo. Se você puder trazer cada uma dessas áreas e o porquê que elas existem. Por que eu estou te fazendo essa pergunta que, para a gente que trabalha com empresa, isso é óbvio? Porque muitos dos nossos ouvintes, empresários ou pessoas que estão buscando aí o empreendedorismo como um mecanismo de mudança, não sabem que essas perguntas precisam ser feitas. 100%. Então, traz a dor. Por que existe essa área? Essa área existe porque tem pessoas nesse perfil. Sim. E pode ser que as pessoas nem saibam que elas estejam lá. Com certeza. Bom, então vamos lá. A W1, na verdade, a gente tem 6 grandes braços, mas nós iniciamos com um braço só, né? Então, nós iniciamos as operações no Brasil em 2010. 2 austríacos, né, 2 empresários austríacos fundaram a W1 aqui no Brasil com uma metodologia de planejamento financeiro europeia. Então, a W1 já existe, né, na Europa há muitos anos, com outra metodologia, com outro nome, claramente, até porque a gente está falando de um local que tem educação financeira. Então, a W1 trabalha com um foco muito em direcionamento de soluções financeiras com base em produtos para melhoria de planejamento lá fora. Ainda mais a Áustria, né, que é o berço do liberalismo. Exatamente. Sim. Então, consequentemente, o foco não tem que ser um desenvolvimento de planejamento financeiro saudável. Então, quando eles entenderam o potencial do mercado no Brasil, aí sim eles entenderam que aqui seria um lugar espetacular para crescer, porque não tem educação financeira na base. Então, o brasileiro, na verdade, nem é estimulado, como você mesmo falou. Às vezes, ele nem sabe que ele tem essa dor porque ninguém nunca mostrou, nem perguntou para ele, fez questionamentos para tirar ele da caixinha, né? Então, consequentemente, quando a gente veio para o Brasil, a gente começou entregando consultoria financeira. Era simplesmente a W1 Consultoria. Então, desde então, a gente veio numa grande crescente. Em 2019, nós abrimos... Para pessoas físicas no início. 100% para pessoa física. Certo. Então, o foco era desenvolver educação financeira, entregar educação financeira, para que, a partir disso, a gente trabalhasse os outros pilares de planejamento. Porque a gente acha que planejamento financeiro é só fazer uma planilha e está tudo certo. Não. Planejamento financeiro vai desde como eu vou gerir um cartão de crédito, se eu vou ter um cartão de crédito ou não. Porque, querendo ou não, por virmos de um país extremamente bancarizado, a gente abre uma conta, ganha um cartão de crédito. Olha que maravilha, eu tenho 15 mil, 10 mil de reais de limite, mas ninguém te ensina como você vai controlar isso junto de Pix, junto de débito, junto do boleto, junto dos investimentos que você tem que fazer.
E a verdade é que a maioria das pessoas está num ciclo vicioso de cartão e não sabe. Não é à toa que mais de 70% dos brasileiros hoje são endividados. O crédito, ele, infelizmente, eu falo que ele é o melhor amigo e o inimigo de um planejamento. O melhor amigo quando a gente tem um planejamento saudável. O maior inimigo quando a gente não tem. Então, consequentemente, a gente traz essa educação financeira base, criamos ali, construímos a blindagem pessoal e patrimonial desse cliente também, porque outra ideia errônea sobre planejamento é que planejamento é sobre organizar e investir. Sim, eu tenho que me organizar, eu tenho que aplicar o meu dinheiro de forma inteligente para construir meus objetivos. Mas e se no meio do caminho eu sou acarretada como doença grave e não consigo exercer minha profissão e ter renda? Se eu fico inválida através de um acidente de carro? Como que eu faço para pagar minhas contas no meio tempo disso? Como que eu faço para manter a minha renda e, consequentemente, não afetar a construção de um planejamento se um imprevisto acontece? Então, a gente tem que blindar esse cliente, tanto patrimonialmente quanto fisicamente. Então, a gente organiza ele, blinda e começa, a partir de então, a traçar metas de aposentadoria, traçar metas ali para a conquista dos objetivos. É isso que a gente chama do 360. São 4 pilares de entregável: educação financeira, blindagem pessoal e patrimonial, estratégias de aposentadoria e a renda passiva, né, podemos falar assim, mais investimentos e aquisição de bens, porque, querendo ou não, adquirir um carro, adquirir uma casa, exige muita estratégia para fazer isso com qualidade. Né? Então, esses são os 4 pilares da W1 Consultoria. Depois disso, né, então, ali meados de 2019, a gente entendeu a necessidade de trazer uma equipe de assessoria de investimento para mesclar com o planejamento. Né? Então, consequentemente, abrimos a W1 Capital, que é o nosso escritório de investimentos, que hoje é atrelada à XP, que é a maior corretora da América Latina. Então, todo cliente que entra na consultoria, ele tem ali um assessor de investimentos que vai dar um suporte na carteira desse cliente, para que a gente tenha o consultor direcionando para o planejamento, mas o assessor para complementar esse entregável. Eu falo que é como se fosse o personal e o nutricionista agindo em conjunto. Não existe planejamento sem investimento e também não existe planejamento feito só de investimento. Né? Perfeitamente. É um conjunto. Excelente. Então, ali, 2019, já abrimos a W1 Capital e começamos a perceber, ao longo do tempo, outras demandas dos nossos clientes, né? Tal qual a demanda da pessoa jurídica. Então, a gente tinha muitos clientes empresários que tinham demanda de melhorias na parte das empresas e a gente não tinha braço para entregar essas soluções. Foi quando a gente desenvolveu ali a W1 Business, a W1 Corporate, que foi em 2023, né? Consequentemente, a W1 Business, o foco dela é consultoria para PJ, então a gente desenvolve, vamos colocar aqui de forma didática, o que a gente faz para a pessoa física, só que para a pessoa jurídica, a depender da demanda daquela empresa. Como cada empresa tem uma demanda completamente diferente, a gente vai estudar o caso dessa empresa e entender se, de fato, faz sentido para ela iniciar um planejamento, igualzinho na pessoa física. E se faz, nós temos os especialistas, os consultores empresariais que vão entregar essas soluções para a empresa. Com uma visão também, uma holística 360 também, para a empresa. Para a empresa, 100%. E a W1 Corporate, ela vem para agregar na parte de crédito. Então, ali para tomada de crédito mais barato, para alavancagem e, consequentemente, também para produtos financeiros ali para empresas, diminuição de custo, melhoria de produtos, para trazer essas soluções para a parte empresarial. Uma vez que a empresa está planejada ou a pessoa física, gera mais organização, isso gera para o credor, para o banco, né, para o parceiro financeiro que vai, né, tomar aquele risco junto com a pessoa, um risco menor que acarreta numa captação inteligente. Sim, 100%. E mais o penúltimo braço, a W Holdings. Então, a holding, a gente acabou percebendo nos últimos anos, inclusive, até com a movimentação de mudança de tributação para a parte do planejamento sucessório, TCMD, a gente começou-se a falar muito de holding no mercado. Né? A W1, antes desse movimento, já iniciou o processo de abrir a W1 Holdings, que nada mais é do que um braço que vai trazer toda essa solução da abertura da holding com o corpo de advogados, corpo de contadores, especialistas, para fazer a implementação dessa holding para o cliente que faz sentido. Então, a gente analisa o perfil do cliente, entende se em cenário patrimonial faz sentido e se faz, a gente abre a holding de forma estratégica
porque muito se engana quem acha que abrir uma holding é só abrir uma empresa. Vou abrir uma empresa. Não, existe uma Se não tiver estratégia. inteligência por trás, na verdade é mais um CNPJ. E pode dar muito errado. Exatamente, porque as pessoas acham que é uma blindagem patrimonial, sendo que se não tiver uma estrutura que suporte toda aquela interseção das pessoas, qual que é o risco real que existe para aquilo ali ter o elemento da blindagem, é onde que a gente vê isso muito, né? Que é um CNPJ aberto com pouca eficiência no seu conceito, que é ajudar nessa estrutura mais segura na visão patrimonial. Não é uma abertura simples, é uma abertura mais complexa. A gente tem que entender caso a caso, a demanda de cada caso, para que, de fato, essa holding funcione na prática. Não é só um campo da teoria, né? Então, exige um cuidado muito detalhado do cenário do cliente para que, de fato, a gente tenha uma abertura e uma administração também, uma continuidade dessa holding para trazer o benefício que o cliente espera. Então, esse seria o nosso penúltimo braço. E o último braço é o W1 Technology, que hoje toda a tecnologia W1 ela é própria. Né? Quando lá em 2021 nós lançamos o nosso software de planejamento, que hoje continua a ser o único do mercado de planejamento 360, o dono da empresa ele não queria desenvolver, ele queria comprar porque é mais barato e mais rápido. Só que não tinha no formato que ele buscava, nem aqui, inclusive nem na Europa. Então, consequentemente, a gente teve que desenvolver o nosso software. Foi um processo um pouquinho demorado, que inclusive até hoje estamos em constante melhoria e sempre estaremos, porque querendo ou não, se a gente estagna no mercado, a gente fica para trás. A gente é atropelado pela velocidade que o mercado entra e traz. Exatamente. E querendo ou não, ainda somos pioneiros, né? Mas a gente não sabe até quando, de fato, seremos a única do mercado que oferece essa solução. Então, a gente sempre tem que estar ali escutando o nosso cliente, entendendo as oportunidades de melhoria, entendendo onde o nosso cliente também busca uma solução melhor para entregar cada vez mais e melhor para esse cliente. Então, a W1 Technology visa fazer com que o planejamento financeiro seja entregue da melhor maneira para o nosso cliente final. Então, até trazendo uma palhinha sobre o software, eu brinco de falar que ele é meu xodó, porque ajuda a resolver, a tomar decisão muito mais assertiva, né? Ele caminha com as próprias pernas. Não é o software não faz planejamento por si só, né? Óbvio, se eu te entregar um software, não é isso você não consegue fazer um planejamento sozinho, então o fator humano, ele continua sendo extremamente importante, ter um consultor, ter uma equipe de especialistas para fazer com que o que esteja no seu software reflita no planejamento que você recebe, mas você ter ali na palma da mão um aplicativo ou na versão web também, que você sincroniza suas contas pessoa física, sincroniza um banco, sincroniza uma corretora e tem de forma automatizada seu fluxo de caixa, sua definição de metas mensais, todas as transações que você faz já puxam automaticamente para o aplicativo, um investimento que você tem lá na corretora já puxa automaticamente para dentro do objetivo final ao qual aquele investimento está atrelado. Para conseguir, então, honrar a narrativa. Se o objetivo final é esse, vamos agora acompanhar na prática e no dinamismo em tempo real se aquilo está sendo entregue. 100%. Até porque eu gosto de falar que o investimento, né, desmistificar um pouco, tem muito cliente que chega na consultoria perguntando qual que é o melhor investimento, a minha carteira ela tá boa, como que tá, me ajuda a analisar. Depende, porque depende. Você quer investimento de longo prazo, de curto? Sim. De maior valoração, de maior liquidez? Eu falo que depende até de um ponto que entra naquela pergunta, aquele questionamento, na verdade, que você falou no começo. Tem perguntas que, de maneira geral, nunca nos fizeram. Que foi que me fizeram quando eu me tornei cliente da W1, que nunca tinham me feito. Que é, o que você quer? Então, mais do que, eu tenho 50 mil, 100 mil, 500 mil, 800 mil investido. Maravilha, mas para quê? Para eu pegar esse dinheiro todo e levar minha família e todos os meus colegas de trabalho para a Disney? É para eu aposentar? Quanto que é de reserva de emergência? Quanto que é para eu ter meu fundo beleza para eu fazer ali meu botox e todos os procedimentos que eu quero fazer ao longo de um ano? Quanto que é para eu planejar ter filhos? Para eu congelar óvulos? Não sei. Então, a gente tem que definir o que o cliente quer. Então, deixar bem detalhados os objetivos com prazo. Então, cliente, você quer viajar para a Austrália? Daqui quanto tempo? Daqui 2, 3 anos? Qual que é o valor final que a gente vai objetivar? Então, quanto por mês a gente tem que poupar para que você chegue daqui 2 anos com o valor acumulado? E aí sim, qual investimento vai te aproximar desse objetivo? Porque o investimento ele é só o facilitador, mas ele vai depender. Se o meu objetivo
É daqui 2 meses, daqui 2 anos, daqui 5, daqui 10, do montante que eu quero atingir, da liquidez que eu preciso, às vezes, porque minha viagem para a Austrália pode ser daqui 2, mas pode ser que eu tenha que fazer pagamentos ao longo do processo antes de viajar e eu precise de mais liquidez. Então, um planejamento ele tem que ser detalhado para que o cliente esteja satisfeito com o que de fato está acontecendo. Quanto mais detalhe, mais propriedade até e autonomia vocês vão ter para poder ajudar. 100%. Quais são os principais erros que você vê, Paula? Porque, como a gente fala, né, de um país com uma falta de educação financeira, não só pessoal, a gente trabalha com empresas de pequeno e médio porte, que isso é latente, né, a ponto dos nossos clientes, quando eles entram com um processo de venda de empresa ou de captação estruturada, dependendo da alavancagem, renegociação, não saber a diferença de lucro líquido para um EBITDA, de um faturamento, de um custo de aquisição do cliente, coisas que são, assim, corriqueiras para uma operação empresarial nesse âmbito de uma negociação ou de uma alavancagem acontecer. E quando a gente para pensar se na empresa que o empresário, o empreendedor já tem um quê a mais, a gente já começa ali a se deparar com esse colapso, né? A pessoa física como um todo, ela também já vem de uma origem muito, muito ruim nesses quesitos básicos. Mas quais são aí os principais erros que você vê na prática, no dia a dia, até para as pessoas começarem a ficar mais atentas com relação a isso? Olha, essa pergunta é boa porque, na verdade, ela é ampla, porque as dores são diversas, né? Mas eu falo que a gente estava conversando até um pouco no começo sobre isso. Tem uma frase que ela, acho que está no meu penúltimo post do Instagram, não sou muito ativa por lá, mas que eu coloquei, que eu falo com todos os meus clientes. Na primeira reunião, a minha frase assim, principal, que é: planejamento financeiro não é sobre quanto você ganha, é sobre o que você faz com o que você ganha. Então, não importa se o cliente ele recebe R$3.000, se ele recebe 50, 100, 20, 10, ele tem que ter uma gestão daquele capital. Então, eu vejo que o maior erro, na verdade, não sei se eu posso falar que é nem erro, mas a maior dor dos clientes que chegam até nós, geralmente está totalmente atrelado à falha em gestão pessoal. E quando eu falo falha de gestão pessoal, eu estou falando de cartão de crédito. Cartão de crédito? 100%. Eu não tenho... Porque, na verdade, é um dinheiro invisível, né? A pessoa não tem R$100.000. Mas se ela tem um limite de 100 mil, talvez ela comece a usufruir uma vida que ela não consegue bancar por muito tempo. Então, aí vem 3 mil no primeiro mês, depois 5, 6, depois vem 10 e ela ganha 10, ela fala, poxa, eu comprometi a minha renda inteira em um pilar, que é o cartão de crédito. Que interessante. Eu vou falar até uma frase que eu falo com todos os clientes, que para mim, esse insight, ele vale ouro. O cartão de crédito, ele tem que ser utilizado numa lógica de planejamento como débito. Se eu uso o cartão de crédito como dívida, com certeza em algum momento eu vou ter problema. Então, quando eu falo comprar como crédito, significa que se eu comprei esse cafezinho aqui agora, foi R$5, eu tenho que ter R$5 agora para pagar esse cartão que vai vencer no mês que vem. Porque no crédito esse dinheiro não sai da minha conta. Então, a maioria dos brasileiros, como que eles fazem a gestão do cartão? Não fazem. Eles veem a conta, por exemplo, cheia de dinheiro, não importa quanto seja, e vai usando o cartão. Estou passando. A fatura está aumentando. Mas eu não estou vendo, o dinheiro continua na minha conta, olha que beleza, tantas coisas que eu tenho aqui. Só que no mês que vem esse cartão vai ser cobrado. E se eu fiz uma confusão de gestão, o que vai acontecer? Na hora que eu pagar esse cartão, depois talvez não seja o suficiente para eu terminar de pagar minhas contas. Exatamente. E aí, se eu embolo um mês, normalmente acabou. Vira uma bola de neve. Isso até traz uma visão muito legal, quando você fala que o Brasil é um país bancário, né? Um país que o sistema bancário funciona muito e hoje são as maiores fortunas que estão atreladas aos banqueiros, porque são juros muito altos. Então, eles são talvez os menos interessados hoje em querer trazer uma educação financeira, porque o dinheiro não está no investimento, o dinheiro não está num spread de um investimento, o dinheiro está em 14% direto no rotativo de cartão. Exatamente. Que a maioria não vai saber fazer conta. 14% de quê? Aí você fala, você entendeu que você vai pagar, 200% do valor que você adquiriu de crédito, como juros, que é um dinheiro que você vai dar para um terceiro, por um simples conceito ali que você não conseguiu interpretar e não conseguiu entender. É exatamente isso. O banco, ele é zero interessado.
Por isso que quando a gente faz a primeira reunião, inclusive, de educação financeira, a primeira coisa que a gente explica é como usar no cartão de crédito, porque cartão de crédito é ótimo. A gente faz muito dinheiro com o banco, com milhas, com pontuação, deixando o dinheiro parado e investido para pagar só no mês que vem o cartão de crédito. Excelente. Acesso, você tem acesso, muito mais acesso. Muito. Uma emergência que acontecer, que às vezes seu dinheiro não está líquido, você pode usar o cartão ali para sanar aquela emergência e, consequentemente, tirar da sua reserva e repor posteriormente, porque o cartão só cobra depois. O cartão é ótimo. Só que os malefícios ali de uma má gestão são maiores do que o benefício se a gente não sabe usar. O juros rotativo, maior juros do mercado é o juros do cartão de crédito. Então, para o banco é espetacular. Para o banco, o melhor cliente não é aquele que paga tudo em dia, muito menos aquele que não paga nada e some. É o cliente que está sempre ali oscilando. Agora eu vou de galinha, né? Exatamente. Aí ele vai... De repente, ele se emociona com alguma coisa, entende que ele não está naquele momento de ter aquilo, mas se ele planejar, pode ser que ele tenha aquele acesso e começa a consumir aquela estrutura. 100%. Mas isso é muito importante, porque o óbvio ele tem que ser dito. E não Parece adianta... simples, mas não. Sim. Não é. Até porque nós temos um demanda emocional. Né? Então, quando eu falo da demanda emocional, dificilmente quando alguém está numa fase ruim, geralmente são ou em fase muito boa ou em fase muito ruim. Existem os gatilhos emocionais de compensação. E essa compensação dificilmente se dá de outra forma sem ser usando o dinheiro. Então, não estou bem. Geralmente a pessoa vai num shopping para fazer compras. Ai, meu dia foi muito bom, bati a meta do mês, estou muito feliz, vou comemorar. Vou no restaurante japonês, no rodízio. Então, as pessoas geralmente elas têm gatilhos de consumo que estão totalmente atrelados ao dinheiro. Que é uma felicidade curta, né? Ela tem 100%. Aquele pico... E que pode ter. No planejamento a gente pode ter, se a gente tem planejamento. Então, entendendo que a gente, tendo uma gestão, entendendo que esses gatilhos vão acontecer, e quando eu falo vão, é com todo mundo, comigo acontece também. Tive uma semana ruim, a primeira coisa que eu quero fazer é num cafezinho superfaturado, para comer um bolinho gostoso, que vai trazer um conforto, um cafezinho bom. Adoro. Tem problema? Não tem. Mas se todo o consumo que eu tenho, eu vou satisfazendo ele, porque eu tenho acesso a um crédito que é maior do que o capital que eu tenho, e eu vou tentando abraçar o mundo com braços que eu não tenho, essa conta ela vai chegar em algum momento. Né? E, consequentemente, é isso que acaba acontecendo. As pessoas, muitas das vezes, elas falam que o que elas ganham não é suficiente. Mas não é o que elas ganham não é suficiente. É que, muitas das vezes, a gestão sobre o que elas têm, de fato, não é suficiente, porque elas querem, muitas das vezes, viver um padrão de vida que elas não têm, ou, às vezes, não é nem porque elas querem, elas não percebem que elas estão vivendo um padrão de vida que elas não têm. E se o cenário realmente for, o padrão de vida que eu tenho não supre, o que eu ganho não supre o padrão de vida que eu tenho, é hora de ter autorresponsabilidade e entender. Eu vou fazer renda extra, eu vou mudar de profissão, eu vou ter que readequar meu padrão de vida. Porque só viver do vitimismo não dá. A gente tem que adaptar e tem que fazer uma gestão para que seja saudável. E que são outras 3 perguntas que a maioria das pessoas não fazem. Então, elas veem talvez uma vida de internet, que o fulano está... Acham que aquilo, pelo fato de ver, gerou acesso, só que na prática a gente sabe que não é isso, né? O fato de eu ter visto não quer dizer que eu tenha acesso àquilo. E se a gente não tem essa consciência, essa falta de consciência gera uma reverberação na sua vida como um todo. Sim. E que te impede. E olha como que isso é legal, porque a gente sabe que a empresa é reflexo do dono, né? Todo CNPJ vai ter um CPF. E muitas pessoas que às vezes conseguem uma largada legal na vida empreendedora, mas continuam com essa crença de pessoa física, né, que pode tudo, você só vai aumentar o seu problema, porque a pessoa física, se ela movimenta 20 mil, 30 mil no mês, a pessoa jurídica está movimentando 300 mil. Só que você está aumentando o seu problema pela sua falta de conhecimento. Sim. E aí a gente entra também para esse outro ponto, né, das empresas endividadas. E olha que interessante isso que você fala, Paula. Quando a gente fala de venda de empresas, as pessoas perguntam, mas se é bom, por que vai ser vendida? Obviamente que as pessoas elas vão querer se aposentar, elas vão não ter sucessão, vão existir vários fatores ali, uma briga societária, uma oportunidade de mercado, que vão trazer a venda da empresa como uma tomada de decisão estratégica para aquela fase empresarial, né, que está sendo colocada.
A venda da empresa é uma pergunta que a gente está fazendo para o mercado. Olha como que a gente está um pouco atrás, né, de países mais maduros. Todo empresário tem que saber que em algum momento a empresa vai ser vendida. Porque ela pode ser capitalizada, ela pode crescer, ela pode passar para a mão de outras pessoas. Mas aí, quando a gente começa a analisar essas empresas, a gente começa a ver, poxa, um negócio fatura bem, uma empresa de 30 anos de mercado, e aí vão vindo essas pequenas doses que você trouxe. É uma vaidade em querer colocar vidro na fachada da empresa inteira. O que isso vai agregar de valor para o cliente e gerar de caixa para a empresa? E aí, essas pequenas coisas, né, que são exemplos básicos aqui e até ilustrativos que a gente está trazendo, é o que faz com que a empresa comece a ter dívida. Sim. E olha só que interessante, a gente tem um caso de uma empresa no norte do Brasil, empresa de 50 anos de mercado, empresa ótima, pessoas físicas muito bem-sucedidas, que vem de uma geração que trouxe conforto para elas, mas elas não tiveram essa importância de se atualizar com relação às mudanças que a gente tem hoje, uma Selic de mais de 14%. Diferente do que eu vivi lá atrás, numa visão de comércio que, por mais inflacionado que era, as coisas giravam porque era dinheiro, não tinha um governo tão pesado em questão de tributo. Sim. Então, hoje a gente tem tributo que é praticamente, você não sonega mais igual você sonegava na década de 90. Você não tem mais aquela funcionária que vai fazer de tudo. E hoje não, hoje qualquer movimento que você faz é um desvio de função. Hoje o CLT ele é muito pesado por uma carga trabalhista, isso tudo vai acarretando custo e um peso financeiro hoje muito nas empresas. Mas por que eu falei tudo isso? Sim. Porque uma empresa com 50 anos de mercado, faturando 150 milhões, quando a gente começa a olhar, fala, poxa, por que ela não gera lucro? Como não? Se fatura 150 milhões, tem isso, tem aquilo. Dívida. Quando a gente fala dívida, ok, dívida é comum, as empresas para crescerem precisam ter uma estrutura de capital de terceiros também. Quando a gente olha, 43% ao ano de juros. Eu falei, como assim? O cara movimentando 100 e tantos milhões, trazendo ali mais de 250 funcionários para a cidade. Então, é uma empresa que ela oferece ali uma troca social muito grande. Falei, como que você não está fazendo conta? Você está vendendo aqui 10 milhões por mês e não está sabendo fazer uma conta? Sim. E é o porquê que eu disse no início, o óbvio precisa ser dito. Então, um pequeno detalhe enfraqueceu 50 anos de história e a gente pode colocar aí em xeque a vida de mais 10, 20, 50 anos da empresa por um detalhe que se passou. 100%. Então, esse é um ponto que a gente tem que alertar muito os empresários, as pessoas, porque um é reflexo do outro. E se não cresce com qualidade, com estratégia, é só uma maquiagem, né, externa, que muitas das vezes, se a gente não planeja o crescimento de forma estratégica, a gente pode vir a ter muitos problemas, inclusive uma empresa chegar, de fato, ter que fechar as portas por não ter planejado esse crescimento e a manutenção desse crescimento da empresa. É muito do que a gente traz ali com os especialistas da W1 Business, inclusive fazemos muitas lives de conteúdo, trazendo essa de gestão mesmo. Quanto que é o seu custo? Se você fatura X, quanto de pessoal que você tem que ter? O empresário não sabe fazer isso. Aí, de repente, ele fala, então eu vou vender. Mas se você vende uma estrutura operacional ineficiente, qual que vai ser o valor da empresa? E um detalhe disso, né, que eu acho que é a dor da PJ e da PF, é entender que esse planejamento e esse cuidado com o caixa, vamos colocar assim, seja o caixa pessoa física, seja o caixa empresa e a gestão, não só do caixa, mas de outros braços que impactam o resultado da empresa e dos braços que impactam a pessoa física, quando a gente delega a gestão disso para profissionais que vão alavancar, a gente vai ter mais resultado. Que é onde eu vejo que o brasileiro... que é um dos grandes desafios, né, na verdade, porque o brasileiro ainda é fechado para isso. É entender que ele deve delegar o financeiro, tal qual ele delega a saúde dentária dele para um dentista, a saúde física dele para um médico, a saúde alimentar dele para um nutricionista. Por que não delegar a saúde financeira para um profissional que é capacitado para alavancar a saúde financeira, seja da pessoa física, seja da empresa? Então, a gente vê que muitas pessoas chegam a falir pessoa física, a falir empresa, ou a fazer uma gestão não tão eficaz da pessoa física ou da empresa, porque tenta fazer sozinho.
Exatamente. Né? Você toca num ponto sensacional. É um empresário que quer vender a empresa por ele. A gente pergunta, mas você já vendeu quantas empresas? Não, mas eu conheço o meu negócio, eu sou a pessoa que mais conhece o negócio. Então, assim, por isso que você não pode estar na venda. Você está emocionado. Você vai começar a trazer para uma mesa de negociação um fator do conhecimento, que é pouco relevante para uma negociação. É porque aqui foi quando teve esse evento. Não, a gente fala de uma coisa muito macro. Isso é muito legal, saber que tem uma empresa como a de vocês, porque isso falta no Brasil. Então, nós somos um pequeno pedaço da entrega de consultoria empresarial. Mas se chegam empresas ruins, a gente tem avaliações de empresas ruins. Eu estou levando para o mercado empresas pouco eficientes. O que o mercado vai nos retornar de resposta mesmo? Se eu tenho uma Selic de 14%, 15%, que é o que está tendendo aí a aparecer, você me traz uma empresa de 10%, eu invisto. Para que eu vou empreender? Para que eu vou tomar risco? Para que eu vou trazer essa estrutura? E aí a gente perde uma eficiência empreendedora, que é algo que o Brasil não pode mais perder uma década. Porque é mais uma década que a gente vê China crescendo, Índia, que é um país emergente que está despontando, Rússia desenvolvendo. E aí a gente começa a criar, então, um país, né, de oportunidades, porém com baixa eficiência, com um conceito que devia ser tratado lá no início. 100%. Então, assim, né, encantada com o que a W1 está fazendo, já ouvi falar muito, a gente tem clientes que estão participando do programa de gestão de vocês e que isso ajuda muito o nosso trabalho. Invistam em gestão de empresas, pessoal. Querem que a sua empresa valha muito, invista num profissional para ajudar mesmo a enxugar, colocar gasolina no lugar certo. Esse produto é para acelerar, isso é para tirar, isso é para expandir, isso não é. Porque são as tomadas de decisão que o empresário não consegue tomar sozinho, que foi o que você disse. Mas quais são os planos da W1, né, com tudo isso que vocês estão trazendo em tão pouco tempo aqui para o nosso mercado? Bom, então até agregando dando um passo para trás no que a gente estava falando também, que é bem legal, e aí vou responder sua pergunta junto de uma mescla, tá? É tão importante delegar que eu, como planejadora financeira, não sou só eu sozinha que entrego o planejamento financeiro para o meu cliente. Eu sozinha não tenho capacidade, inclusive de conhecimento, para conseguir entregar tudo que o cliente precisa de planejamento financeiro. Porque não existe um profissional que é capacitado em todas as áreas ao mesmo tempo e que está atualizado em todos os pilares de um planejamento. Humanamente não é possível. Isso é o ego do empreendedor que acredita que isso é possível. Exatamente. Então, é esse olhar de dar um passo para trás, sair do salto e entender que é um mercado muito extenso. Então, não é à toa que nós temos uma equipe de mais de 20 especialistas dentro da W1, desde a área de blindagem pessoal e patrimonial, educação financeira também, aposentadoria, investimentos, aquisição. Nós temos especialistas em todos os pilares para agregar ao entregável do trabalho. Então, quando o meu cliente tem uma demanda específica e eu quero trazer um especialista para agregar mais valor, um especialista que vai ainda estar tem um conhecimento mais a fundo de mercado ali, para trazer uma solução mais eficiente para o meu cliente, junto do trabalho que eu entrego, eu trago ele para a linha de frente e, consequentemente, esse cliente tem um entregável mais robusto. Isso tanto a pessoa física quanto a pessoa jurídica, né? Então, nós temos, né, além dessa equipe de especialistas, temos toda a equipe ali também de treinamentos W1. Então, a gente foca muito em treinamentos, em capacitação, de novo, porque não tem como um profissional só saber de tudo e estar atualizado de tudo 100% por conta própria, né? Então, a W1, uma das coisas que nós mais prezamos é pelo desenvolvimento dos profissionais que trabalham dentro do nosso time, né? Seja o time W1 grupo, com todos os nossos braços. Então, isso é um grande pilar nosso, que não é só educação financeira para o cliente, é dentro de casa também. Porque se nós não estamos em constante evolução, consequentemente, a gente vai ficar para trás. Então, o consultor, inclusive, quando ele entra na empresa, ele passa por um treinamento capacitativo de 6 meses de duração, baseado na certificação do CFP, um treinamento certificado pelo MEC, que faz com que esse consultor ele tenha um entregável de conhecimento em relação a todos os pilares de consultoria e, mais ainda, o que ele aprende em treinamentos extras, em conteúdos extras, para que, de fato, a gente sempre esteja atualizado e nivelado, que é isso que faz com que a gente consiga ter um controle de qualidade em relação ao nosso entregável. E aí, entrando na sua pergunta, né, planos, a partir de uma base bem sólida
de profissionais para alavancar a empresa, porque, de novo, não adianta a gente crescer sem estratégia, a W1 crescer sem estratégia, sem uma capacitação da base que vai entregar o trabalho e perder qualidade. Consequentemente, a gente ia fadar a empresa ao fracasso também. Exatamente. Né? Então, o plano, de fato, para 2025 é a gente consolidar a expansão nacional. Hoje nós temos mais de 20 escritórios a nível Brasil, né, nas 5 regiões do país. A gente quer consolidar agora em todos os estados uma sede física, pelo menos W1 ali em cada capital, para a gente consolidar essa expansão nacional e, de fato, ali sermos a maior empresa de planejamento financeiro da América Latina, e temos o plano já que está em andamento para o processo do IPO em 2026, que é o nosso foco ali final, assim, vamos falar, a nossa meta. Quando o negócio é bom, chama mais gente para poder participar. E hoje são mais de 1.000 consultores em nível Brasil. Isso, mais de 1.000 consultores, além de todos os profissionais que nós temos ali de back-office, dos assessores, porque, querendo ou não, pela W não ter produto próprio, né? Então, quando a gente faz um planejamento financeiro, o que traz muita transparência da empresa é a gente não vender produto. Então, eu não vendo um produto, eu não vendo um produto W1. A W1 não tem nenhum tipo de produto financeiro. Nós trabalhamos com as maiores empresas do mercado, nós temos mais de 90 parceiros de mercado. Trazendo a solução adequada para o cliente. Exatamente, que é a metodologia europeia que a W1 já trabalha há mais de 30 anos. Né? Consequentemente, quando um cliente ele precisa de um produto financeiro, e quando eu falo produto financeiro, pode ser qualquer produto que vá agregar ao planejamento. A gente vai buscar no mercado o que tem de melhor para aquele cliente, mas não só o que tem de melhor. Qual a empresa que vai atender melhor o meu cliente? Porque, dependendo, se o meu cliente ele tem 20 anos de idade, é solteiro, não tem nenhum compromisso financeiro, talvez a empresa X vai entregar melhor do que a empresa Y, que talvez vai atender melhor um cliente que já tem um financeiro mais robusto, tem filhos, tem compromissos financeiros maiores. Então, depende, a solução não vai ser a mesma para todo mundo. Então, quando o cliente ele sabe que a gente tem transparência no entregável das soluções, ele fica tranquilo de saber que, putz, se a Paula, se a consultora XYZ me direcionou para essa solução, é porque, de fato, era o que eu precisava naquele meu momento de planejamento e com a melhor empresa que eu poderia ter a solução. Então, consequentemente, o cliente ele tem essa transparência no nosso entregável também, o que faz com que a gente consiga crescer com muita solidez, porque a confiança que o cliente cria ao entrar no planejamento financeiro conosco é tão grande que ele começa a querer trazer a irmã, gera indicação. O pai, completamente. Sim. O nosso trabalho escala na recomendação. Nada é mais forte do que o poder do network, porque você vai criando um legado ali de pessoas que falam bem de você, você não precisa ficar se vendendo, que é uma grande dificuldade hoje dessas empresas que não conseguem criar modelos de negócios sustentáveis como vocês criaram, porque fica patinando. Aí acha que é gastar um caminhão de dinheiro em internet que vai trazer lead, pagar um influenciador, e não é isso. O cliente quer segurança, o cliente quer comprar aquilo que é a expectativa dele, né? O valor que vocês geram. Mas tudo isso, né, que você fala só nos leva a crer que a gente tem ainda uma esperança muito grande. Então, se você é uma pessoa física e precisa, né, ficou em dúvida, vamos fazer diferente. Se você ficou em dúvida em umas 2 perguntas que a gente fez aqui, conversem com a W1. E uma empresa também, se vocês querem passar por um processo de venda, conversem com uma empresa de gestão antes, porque não adianta chegar para vender, né? O nosso papel aqui é ir ao mercado vender o seu ativo, não estruturar, preparar, fazer gestão para depois ir. A gente está em um pedaço dessa longa camada que é a jornada empreendedora. Sim. Paula, para a gente finalizar, como que a gente encontra a W1? Como que eu consigo fazer uma consulta, tanto na minha pessoa física quanto na minha pessoa jurídica com vocês? Deixa aqui, por favor, o site, onde conversar com você também para poder ajudar aí os nossos clientes. E a gente precisa muito da sua ajuda, tá? Maravilha. Bom, nós temos diversos canais de informativos, inclusive um ponto legal, né? Hoje a W1, a agência que lida com o nosso marketing, é uma agência própria. A gente tem a W1 Agency, que é a nossa própria agência de marketing interna. Então, consequentemente, a gente tem muito material legal no site, tem muito material, tem muita informação. Falo que só o nosso site ali já é um potinho de ouro.
Só de você abrir o site, você já vai aprender alguma coisa. Então, ali nós temos, através do site, nós temos formas de contato, né? Então, w1consultoria.com.br, tem o Instagram da W1, que é W1 Consultoria, o Instagram dos outros braços também nós temos. E eu acabo não sendo uma influencer digital. Mas sabe demais. Isso que importa. A gente tem que quem sabe, não quem fica fazendo muito ribuliço na internet. Porque são as pessoas que ajudam. É verdade, mas é legal, assim, utilizar o Instagram como uma forma de disseminar um pouquinho de informação. Então, às vezes, eu tento ali no Instagram dar uma comunicada com o pessoal, porque eu acho que também trazer essa comunicação com o público de informações que interessam a todos, porque quando a gente fala de planejamento financeiro, interessa a todo mundo, né? Por isso que o nosso trabalho é tão escalável e, consequentemente, tão recomendável, porque eu gosto de comparar com outras profissões, né? Eu só busco um nutricionista se eu tenho uma demanda alimentar. Eu só busco um médico se eu tenho uma demanda de saúde. Eu só busco um dentista se eu tenho uma demanda dentária. Eu só busco um advogado se eu tenho uma demanda da área jurídica. Mas e planejamento financeiro? Que é o seu dia a dia, né? Exatamente. Como a gente não tem educação financeira no Brasil, todos têm essa demanda. Então, é um trabalho muito escalável ali em entregável, até mesmo de conteúdo. Um conteúdo que você posta simples, igual você mesmo falou, óbvio precisa ser dito. Um conteúdo simples pode não ser simples para quem está do outro lado da tela e não vive isso diariamente. Então, expor ali no Instagram é algo que eu vou começar a fazer com um pouco mais de solidez, porque eu vejo que agrega muito e traz muito as pessoas para perto. E é a sementinha, né? É aquele ponto que você joga que você fala assim, poxa, é mesmo. Tem mais alguém falando, tem mais alguém falando. E aí, de repente, a gente consegue fazer essa corrente de disseminação e ter um ecossistema mais saudável para a gente não perder o time novamente. Na visão macro de Brasil mesmo, porque se a gente não cuidar das pessoas físicas agora, que serão futuros empreendedores, vai ser uma legião de um país rico de pessoas pobres. E é esse o grande medo, né? Mais da nossa geração, porque, teoricamente, a gente viu isso acontecer, a gente tem tudo hoje para mudar, com ferramentas, mais acesso à educação, somos mais instruídos do que a geração, do que os nossos pais foram, mas fazer com que essa instrução seja aplicada na prática é o desafio. Qual que é o seu Instagram, Paula? Paula HBC. Paula HBC. Isso. Seu LinkedIn? É aquele finalzinho do LinkedIn, né? Também Isso. É Paula HBC. Paula HBC. Isso é muito importante porque se as pessoas também tiverem dúvida, consulte. A gente que é consultor, a gente gosta de conversar. Não estamos aqui para vender nada, mas sim para te fazer perguntas. Sim. E muitas reflexões, elas têm que ser colocadas, né? Diferente da fase que você esteja, mais com foco na pessoa física ou mais com foco na pessoa jurídica. 100%. E estamos aqui exatamente para trazer essa clareza e transformar a educação financeira em algo simples, né? A educação financeira é só o começo de um planejamento, mas tudo que tem que iniciar começa do começo mesmo. Então, a gente está exatamente para trazer essa informação, esse conteúdo. Então, precisando, estou aberta para sanar todas as dúvidas. Paula, muito obrigado pelo seu tempo, por essa aula que você deu de uma forma muito simples, muito assertiva, conseguindo comunicar o que precisa ser falado, sem firula, sem muito termo em inglês, que às vezes confunde e distancia ainda mais. Sim. É um ponto também que a gente tem que aprender a falar o que os nossos clientes, ouvintes e a população quer ouvir. Sim. E também pela empresa que você está, por ser sócia de algo tão grande, algo que veio para impactar o mundo dos negócios e são de empresas, empreendedores como vocês que a gente precisa. Quanto mais a gente tiver pessoas assim disseminando, mais forte fica todo mundo, mais a gente pode brigar com o governo para baixar juros, para cortar o imposto, porque o empresário está instruído. E nada mais forte do que a instrução. Conhecimento liberta, né? Exatamente. Muito obrigado pelo tempo, Obrigada, parabéns pela jornada. E bora lá que a gente tem um desafio muito grande para fazer nos próximos anos. Conte conosco para isso. Obrigada. Muito obrigada. Até o próximo VaiCast, pessoal.